boa tarde, caríssimos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um debate Autárquicas 2013. Dedicamos o debate de hoje à freguesia de Lordelo. A acompanhar neste debate vai estar o meu colega do Tiki Taka, Sérgio Machado. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rui. Temos então hoje o debate de Lordelo, até então a maior freguesia de Val de Sousa, e como quanto maior a nau, maior é a tormenta, para tentar levar esta barca a bom porto, temos 4 candidatos que passo a apresentar. Pelo PSD, Nuno Serra; pelo PS, Manuel Luís Bessa; pela CDU, Miguel Correia; e pelo Movimento Independente de Lordelo, Mil, José Mota. Aos quais agradeço desde já terem aceito o repto da Rádio Clube a participarem no debate, que todos os nossos ouvintes, em especial os lordelenses, esperam que venha a ser esclarecedor. A ordem de resposta da primeira pergunta foi por sorteio, portanto foi completamente aleatória. Rui. Bem, então a primeira pergunta da sorteio vai para o candidato do Partido Socialista, Manuel Luís Bessa. Manuel Luís, por que se candidata à Junta de Freguesia de Lordelo e por que se considera uma mais-valia para a cidade? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que nos foi endereçado, pois é de louvar a iniciativa que a Rádio Clube passa a ter. A discussão e os projetos defendidos pelos vários partidos para Lordelo, e mais importante ainda, poder esclarecer e informar os lordelenses o que é possível fazer mais Lordelo com menos receita, tendo em conta o momento económico e financeiro difícil que atravessamos. Em segundo lugar, gostaria de cumprimentar todo o auditório e os candidatos aqui presentes, e em especial quem nos está a ouvir lá em casa. O motivo que me levou a candidatar nestas eleições foi o mesmo que me motivou há 24 anos atrás: a grave crise que atravessamos. Uma vez mais, o PS é chamado a contribuir para a resolução de vários fatores sociais, efetuar uma gestão rigorosa e ser o elo de ligação entre as várias instituições para que possamos ter mais desenvolvimento sustentado, criando orientações para os jovens e ajudar a criar soluções, juntamente com os empresários, para o maior crescimento da nossa indústria. Passo agora a palavra ao candidato do PSD, Nuno Serra. Por que se candidata à Junta de Freguesia e considera ser uma mais-valia? Uma pergunta que fez ao Manuel Luís, candidato do Partido Socialista. Eu também, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todo o auditório do programa Tiki Taka, agradecer também o convite e dar aqui uma palavrinha de cumprimento especial aos ouvintes de Lordelo, aos nossos concidadãos, e o que nos traz aqui hoje. Eu, quando aceitei o convite não seria e não foi uma situação inerte, quer dizer, isto tem um passado, tem um trabalho feito. Perdão. O PSD tem vindo a trabalhar nisto já há muitos anos, é um projeto que existe, é um projeto que temos acompanhado e no qual eu estou inserido também ao longo destes últimos anos. Tínhamos em Lordelo e temos em Lordelo um presidente de junta, que é o Joaquim Mota, que toda a gente conhece, que foi, e acho que ninguém o nega, o melhor presidente de junta que alguma vez Lordelo teve. A fasquia está alta, no entanto, por imposição da lei, ele não poderá ser novamente candidato. O PSD, os órgãos do PSD reuniram e, numa situação considerada por eles, não é por mim, mas uma vez que eu também faço parte, mas pelos órgãos da Conselhia e pelos órgãos do Núcleo de Lordelo, do qual eu sou vice-presidente, foi uma situação natural a minha escolha. Se por um lado o partido fez esse trabalho de casa, e muito bem, considero eu, por outro lado, há uma outra situação que são os lordelenses. E aí eu fui sentindo o carinho das pessoas, fui sentindo o apoio e fui sentindo que poderia dar um contributo à nossa cidade e, juntamente com a minha família, como é óbvio, decidi aceitar este convite e é com muita honra que estou a representar o PSD nestas candidaturas. Agora passava a palavra a Miguel Correia e a mesma pergunta: que motivos o levaram a candidatar-se à Junta de Freguesia novamente, uma vez já foi candidato há 4 anos? Ok, já muito boa tarde a todos, ao auditório, aos lordelenses, aos meus colegas de debate. Dizer também que é com grande regozijo que assinalo que muitas vezes é a imprensa regional e as rádios regionais que fazem o serviço público que algumas televisões nacionais se negaram a fazer. Considero que o debate autárquico é extremamente importante para esclarecer
todas as situações, interesses e reivindicações das populações e, portanto, o meu agradecimento especial também à rádio. Eu queria dizer que há várias razões que eu vou, digamos, sintetizar em duas ordens. A primeira é de ordem afetiva, não é? Aliás, que eu acho que todos nós gostamos todos do Lordelo, portanto, e queremos que a nossa terra seja uma terra de progresso, uma terra onde as pessoas cada vez vivam melhor, onde se sintam capazes de desenvolver projetos, etc. Depois há razões de ordem política. Eu considero que, de alguma forma, mesmo antes da minha eleição há 4 anos para a Assembleia de Freguesia de Lordelo, que foi a primeira vez que a CDU na história conseguiu eleger um representante, e antes disso já era um trabalho feito pela CDU em prol de várias áreas que são importantes para Lordelo. Eu considero que também senti o carinho e senti muita gente disse para continuar, e portanto eu também queria continuar, e também considero que cada vez mais as populações precisam de gente honesta, competente, desinteressada em termos daquilo que é as suas situações particulares, mas em que o interesse único é Lordelo, e portanto, sobretudo ainda numa situação em que o contexto nacional e o contexto europeu faz com que ainda seja mais premente a necessidade da nossa intervenção, sobretudo numa situação em que há menos dinheiro e os problemas existem e é preciso develá-los. Portanto, eu considero que são essas as duas razões. Eu não sei se era a questão da mais-valia também, quer dizer, é aquilo que... Não? Vamos a isso. Pronto, ok. José Mota é o candidato que falta a responder esta primeira pergunta. A sua motivação para se candidatar à Junta de Freguesia de Lordelo? Ora, muito boa tarde a todos, principalmente aos nossos conterrâneos de Lordelo que nos escutam. Um bem-aja a todos, muita saúde, muita alegria. A campanha eleitoral também é sinónimo de alegria e isto tem-se vivido nas ruas de Lordelo nestes últimos dias, nestas últimas horas. Obrigado à rádio pelo convite que nos foi formulado. Eu tenho um passado ligado a diversas instituições, de diversas áreas na sociedade lordelense. Por assim dizer, há mais de 35 anos que me dedico ativamente em muitas das situações sociais que Lordelo tem, e fui sentindo nestes últimos anos muito apoio de muita população, de muita parte da população, para que via com naturalidade que pudesse avançar como candidato à Junta de Freguesia. Principalmente foi pelos lordelenses que o faço, principalmente é porque sempre acreditei que podia ser útil à população, e o que justifica esta situação, principalmente, é este passado que tenho em prol da sociedade lordelense. Bem, passando à segunda pergunta e voltando ao alinhamento que estamos a levar, o candidato do Partido Socialista, Manuel Luís Bessa, que balanço faz aos últimos 4 anos da nossa Junta de Freguesia sob a presidência de Joaquim Mota? Que balanço faz estes últimos 4 anos, Manuel Luís, pelo Partido Socialista? Eu considero que Lordelo está mais pobre hoje do que estava há 4 ou 10 ou 20 anos. E a principal razão que eu digo é de que Lordelo tem menos população hoje do que tinha há 10 anos. Ora, uma terra que perde população não se pode dizer que esteja melhor, está pior. E infelizmente tudo aquilo que nos aponta o horizonte dá-nos a perceber de que, se não tivermos iniciativas para que os lordelenses sejam motivados a residir e a morar em Lordelo, para que os lordelenses investam em Lordelo, nós vamos continuar a assistir a uma debandada dos principais cérebros de Lordelo para fora da nossa terra. E é impressionante que, de tantos licenciados que existem em Lordelo, poucos são os que se instalam em Lordelo. E temos neste momento, julgo que 12 médicos formados e naturais de Lordelo, e nenhum exerce a sua atividade em Lordelo. Isto é sintomático. Vemos que cada vez há menos indústrias, cada vez há mais gente a emigrar, com todos os problemas inerentes a essa migração, com o desfazamento de famílias, com os filhos que não estudam aqui nem estudam no estrangeiro, e todos os dramas que isto acarreta. Vemos que pequenos empresários que existiam em Lordelo às dúzias, hoje vivem numa dificuldade tremenda
de acordar e ao acordar de manhã sem saber o que é que vão fazer durante o dia. Isto é dramático e é preciso que alguém tome a iniciativa de fomentar a instalação de indústrias, que estas pequenas indústrias voltem a reorganizarem-se e a ter trabalho, e que o povo de Lordelo procure continuar a investir em Lordelo e a ter a sua maneira de ser e de viver em Lordelo. A mesma pergunta para Nuno Serra, do PSD. Qual o balanço que faz dos últimos 4 anos da Junta de Lordelo sob a presidência de Joaquim Mota? Nuno Serra. Como é óbvio, eu só posso dizer muito bem deste trabalho. Foram 4 anos maravilhosos, aliás, não foram 4, foram 4 mandatos maravilhosos do Presidente Joaquim Mota. Nós aqui exatamente aos últimos 4. Claro. Eu não quero dizer que faça um balanço. Eu não querendo estar aqui a entrar em diálogo, porque a ideia era precisamente apresentar as nossas ideias, não posso deixar de contra-argumentar aqui o nosso candidato do PS, porque, de facto, a população cresceu em Lordelo. E a prova disso são os censos. Os censos de 2001 para os censos de 2011 mostram a diferença, que Lordelo cresceu. Em segundo lugar, quando fala do problema dos licenciados, não poderia tocar mais no assunto que mais elevou o Conselho de Paredes, e no nosso caso em Lordelo em particular, tem a ver com a Carta Educativa. A Carta Educativa é tão só o melhor programa educativo que temos no Conselho de Paredes, que temos em Portugal, e que temos as melhores escolas do mundo, e é assim mesmo que se deve dizer as coisas, temos as melhores escolas do mundo. É um programa preparado pelo PSD, encabeçado pelo Presidente da Câmara, Dr. Celso Ferreira, e isso visa precisamente preparar os nossos jovens, porque de facto em tempos o abandono escolar era uma realidade, e tem-se combatido isso com resultados que até o próprio PS vem defender, não é? Quando temos o ex-primeiro-ministro a vir elogiar a Carta Educativa do Conselho de Paredes, quando temos os ex-ministros e ex-secretários de Estado e ex-presidentes de República do próprio PS a virem a público dizer, o próprio Presidente da República, aliás, numa cerimónia de 5 de outubro, vem defender o trabalho fantástico que é feito no Conselho de Paredes, onde, obviamente, Lordelo tem também aí um trabalho importantíssimo. Portanto, não poderia discordar mais do que o Sr. Manuel Luís acabou de dizer. Além disso, no apoio à indústria tem havido também um esforço, como era o caso das feiras, e como foi um grande projeto que foi o Art on Shares e o Duets, que levou o bom nome do Conselho de Paredes e da indústria do mobiliário em particular a todo o mundo, não é? Portanto, o balanço é extremamente positivo a todos os níveis, nunca Lordelo desenvolveu tanto, é uma realidade, quem passa por lá constata isso mesmo, e esse trabalho ainda só vai a meio. Portanto, o PSD pretende dar continuidade a esse trabalho, o PSD tem feito esse trabalho ao longo dos anos, vai continuar a fazer, e é isso que pretendemos, é assegurar que o programa PSD vai continuar a ser instalado no Conselho de Paredes e instalado em Lordelo em particular. Miguel Correia, agora o candidato a CDU, qual é a sua opinião acerca dos últimos? Ora bem, eu referi-me aos 4 anos que agora estão a terminar. É evidente que nós temos que falar a verdade, é evidente que há coisas que são positivas, não é? E posso dizer algumas, quer dizer, considero e algumas coisas também, diga-se também, já existiam antes deste mandato, não é? Portanto, a questão da atribuição a algumas figuras da medalha ou da homenagem que se faz, eu considero isso positivo, algo que não existia, ou pelo menos não existiu durante muito tempo, e que veio, digamos, com uma gestão dentro do PSD, eu considero isso importante. E eventualmente haverá uma outra situação também positiva, mas de uma forma geral, convém dizer que Lordelo, sem discutir a questão da população, se cresceu ou se decresceu, eu não vou discutir isso, mas discuto uma coisa muito simples. Lordelo hoje, as pessoas sentem, mesmo eu, por exemplo, no porta a porta, e provavelmente os candidatos também sentem, que aquele barulho que se ouvia das máquinas e da agitação de pequenas empresas e pequenas oficinas praticamente desapareceu. Podem dizer que algumas delas estão na zona industrial, também é verdade, mas o que é certo é que muitas delas deixaram de existir. Portanto, falta trabalho, falta emprego, e também é preciso dizer que isso tem que ser abordado num quadro mais largo, que é o quadro do próprio país,
e até o quadro da própria Europa e até do contexto internacional. E por isso é que nós, a CDU, não desligamos o combate autárquico do combate às políticas da Troika e às políticas da direita. Porque nós achamos que quando se discute trabalho, quando se discute desemprego ou emprego, quando se discute uma série de situações, elas têm que ser inseridas num contexto mais largo, porque senão não é propriamente a junta em si mesmo que vai criar emprego, ela não tem propriamente essa competência, mas tem a obrigação de fazer com que todos os mecanismos que estejam ao seu alcance, que sirvam para, de alguma forma, potenciar emprego, potenciar a articulação entre as várias entidades, de forma a que as empresas, e pode ser outras empresas que não exclusivamente imobiliário, possam vir para cá, digamos que a junta tem essa responsabilidade, não é? Aquilo que nós podemos chamar uma gestão de influência, quer dizer, e mesmo outras coisas que nós podemos avançar, não sei se será agora, algumas medidas muito concretas, nomeadamente um gabinete de ajuda ao empresário e de ajuda ao cidadão de forma geral, que possa ajudar a debelar, a ultrapassar as burocracias, as dúvidas que existem muito. Mas já que se falou na Carta Educativa, é sabido que a CDU foi a única força na Assembleia Municipal de Paredes que votou contra a Carta Educativa. Nós temos uma visão geral, uma visão diferente sobre essa problemática. Nós não ficámos encantados com os centros ou com os polos educativos novos. Nós temos a certeza plena, como aliás noutras situações já está a acontecer, que verdadeiramente os novos centros escolares têm um objetivo economicista, que é ter mais alunos com menos funcionários, e eu, que por acaso também sou professor e portanto percebo bem o que é que se passa nas escolas e sei as dificuldades que é, por exemplo, de um professor ter mais de 30 alunos, percebo também que é muito difícil gerir uma escola quando há menos funcionários e para tantos alunos. E eu considero que, independentemente da questão física e material, e eu aí também tenho dúvidas, porque eu considero que era mais útil conservar, equipar e rejuvenescer as escolas que tínhamos, mais útil para os pais, porque estavam mais próximos dos seus alunos e podiam, de uma forma geral, quase ir a pé levar os seus filhos, e considero que esses laços afetivos são muito importantes, mas também considero que, do ponto de vista pedagógico, esses centros educativos vão ter grandes vantagens, porque de facto, e aliás, se nós analisarmos à luz dos sistemas mais avançados da Europa, nomeadamente os nórdicos, prova que quanto maior são as coisas, às vezes pior são as condições. Portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Assim. Candidato José Mota, qual é a sua opinião acerca dos últimos 4 anos, que é isso que estamos aqui a falar, da Junta de Freguesia de Lordelo? Ora bom, todos nós sabemos que o contexto político e social, principalmente no campo económico e financeiro dos últimos anos, tem condicionado e muito as ações dos municípios, das juntas de freguesias, etc. Lordelo, como é evidente, não tem fugido à regra, mas, em todo caso, o esforço que tem sido feito de fazer mais com menos tem sido de alguma relevância, e não é de descurar que muitas ações desenvolvidas não deixam esquecer que o trabalho é meritório. Contudo, nós estamos conscientes, todos nós estamos conscientes de que esta crise que atravessamos já há longos anos veio para ficar, e veio por culpa das ações anteriores, governativas, principalmente dos partidos políticos, que não têm desenvolvido tudo aquilo que pode ser feito em prol da população nacional. O povo português anda triste, anda desiludido, não é culpa de A nem de B, é culpa de todos, e neste aspecto, sinceramente, acho que tem que haver um rejuvenescimento, alavancar de oportunidades para fazer renascer o espírito partidário, porque não existe democracia sem partidos, mas também não existe democracia sem a participação dos cidadãos. Quem fazem os partidos são os cidadãos, não são os partidos que fazem os cidadãos, é o contrário, e por isso a política deve abranger principalmente os cidadãos. São os cidadãos que constroem o país, não são os partidos. Muitas vezes, infelizmente, os partidos fecham-se em si próprios e em torno dos seus grupos,
e esquecem-se de alargar à sociedade, aos cidadãos, a participação ativa, a participação disponível em todas as vertentes. Acho que a crise que atravessamos é um bom indício de tudo isto que acabo de dizer e perspectivo para o futuro um maior incremento da participação dos cidadãos, principalmente aqueles cidadãos que não têm filiação partidária e penso que têm um grande trabalho, uma grande perspectiva e um grande contributo a darem à sociedade, não só à sociedade local, à sociedade lordelense, mas à sociedade a nível nacional. Sem cidadãos não há partidos. Antes de avançar à próxima pergunta, havia algumas notas. Algum dos candidatos quer comentar as alegações dos colegas do painel? Eu queria, Luís, por favor. Se me permite, o candidato PSD, Nuno Serra, regozijou-se pela diminuição do abandono escolar. Na situação económica em que estamos, o abandono escolar desapareceu porque as pessoas não têm onde trabalhar. E o facto das pessoas não terem emprego obrigam que noutros tempos saíam da escola porque iam trabalhar, porque iam ajudar a família, neste momento ajudam a família estando na escola, recebendo o abono. Essa é a principal razão pela diminuição do abono escolar. Não quer responder? Não, obviamente que isso não é verdade. Até porque acabou de dizer há um bocadinho que acabaram as empresas. Não? Portanto, as pessoas têm que... De facto, há uma maior cultura de umas gerações que não a de São Manuel Luís. Sim, mas já, entretanto, foram surgindo nas mais novas a ambição de dar um futuro melhor aos filhos, e isso, logo por aí, começa a funcionar melhor. Por outro lado, as condições que dão e os resultados que vão aparecendo, maior qualidade no ensino dos professores, das escolas, porque é preciso falar aqui numa situação que é muito importante. A Carta Educativa não são os edifícios que lá estão. A Carta Educativa é todo um trabalho. É as escolas, é os professores, é os alunos e é a família em casa. Portanto, ao longo do tempo isso evoluiu, felizmente. Faltavam algumas condições em algumas escolas, foram resolvidas, mas isso é só uma parte do problema. Agora todo o resto funciona com o resto da comunidade escolar, que é a família, que é os professores e que são os alunos, obviamente. E isso dá, no resultado, um menor abandono escolar. E isto é que é a grande verdade. Obrigado. Mais alguém quer falar sobre este assunto dos 4 anos? Bem, sendo assim, passo para a terceira pergunta e voltando ao alinhamento que estamos a seguir para o Manuel Luís, candidato pelo PS. A contenção orçamental em que o nosso país está, país, municípios, juntas, pode fazer com que os próximos 4 anos sejam 4 anos de austeridade e de, digamos, aperto de cinto, para que os lordenses entendam? Ou seja, algum dos candidatos, cada um vai responder, se na programação do seu, ao fazer o seu programa eleitoral, se teve isso em conta, a contenção de gastos, o fazer mais, como se falou aqui, mais com menos, se na elaboração, porque muitas vezes os políticos são acusados de prometerem muito e depois fazerem pouco. Acho que toda a gente concorda com essa opinião, que é senso comum. Se tiveram em conta nos programas eleitorais a contenção de gastos. Manuel Luís, do Partido Socialista. Quando nós apresentamos o programa eleitoral, demos a conhecer uma série de iniciativas em que praticamente não tinham custos. E quando nós dizemos que vamos apoiar as instituições que existem na freguesia de apoio aos mais carenciados, o apoio social, que é neste momento tem como base a ADIL, o Centro de Parteira, a Conferência do Centro de Paulo e provavelmente a Igreja também dentro embora a Conferência seja uma organização da Igreja, mas a Igreja Paroquial de Lordelo também tem a sua ajuda. Nós quando dizemos que íamos contribuir para que essas instituições funcionem o melhor possível. E eu dizia que a Junta, sobre a nossa direção, não iria
voltar a atribuir cabazes de Natal. Porque melhor do que a Junta de Freguesia sabem estas instituições quais são os mais necessitados para as ter. Não quero voltar a ver aquilo que vi de uma família que foi buscar um cabaz de Natal à Junta, chamou o táxi para levar o cabaz para casa. As instituições existem e nós devemos apoiá-las dentro do possível. Outra das iniciativas era o Banco da Terra, em que já contatamos com alguns proprietários de terras abandonadas e queríamos criar pequenas hortas nessas terras, dando condições a quem as quisesse cultivar, ter ali o seu hobby, da mesma maneira que tratam de um jardim, tratar da sua horta e ter ao longo do ano o rendimento dessa pequena horta. Por um lado, essas pessoas tiravam o rendimento dessa terra, por outro lado, deixávamos de ver a maior parte das terras do Lordelo ao abandono, cheias de silvas e que só tornam o ambiente muito mais sujo e mais perigoso. Tínhamos o apoio aos alunos com uma bolsa de estudo, aos alunos que mais demonstrassem o seu empenho e as suas notas. Mas não queríamos ver em Lordelo, como está a acontecer hoje, que qualquer aluno de Lordelo que queira continuar os seus estudos a nível superior, deixe de o fazer por falta de condições económicas. O erro mais grave da nossa terra é sabermos que existem alunos com o 12º ano, com notas para poder fazer um curso superior e que não o fazem por questões económicas. Isso não queríamos de maneira nenhuma. Tiremos ou não tiremos dinheiro a outras coisas, mas isso queríamos que essas pessoas tivessem a ajuda da autarquia para poder continuar os seus estudos. Fôssemos nós solicitar junto das universidades a bolsa de estudo, quer termos ajuda a esses alunos para fazer. Outra iniciativa que tínhamos apresentado, e quando nos dizem que o Lordelo se tem desenvolvido mais, nós vemos infelizmente bolsas de pobreza com casas abarracadas e pessoas a viver em condições sem condições nenhumas de habitabilidade. E queríamos tratar também dessa área para que as pessoas tivessem dignidade e vivessem com as melhores condições de higiene possível. Nuno Serra, a mesma pergunta. As propostas que apresentou são execuíveis, são bem fundamentadas? São muito realistas, obviamente. Nós não andamos aqui há 2 dias, nem caímos aqui de paraquedas. Nós temos bem a noção da realidade, tanto nacional como local, mas também temos outra coisa, nós somos ambiciosos. E eu, quando digo nós, digo porque este programa é feito e elaborado dentro de um conjunto de fatores e da orgânica, não só da Câmara Municipal, como da Junta de Freguesia, porque é assim que tem que ser feito. É um programa conjunto e é um programa que é, além de coerente, é muito realista, mas também muito ambicioso. Mas o facto de ser ambicioso não o torna dispendioso, ou como queiram dizer, a fugir à nossa realidade. Não, pelo contrário. Nós temos noção do que vão ser os próximos anos também. Não vão ser fáceis, acho que toda a gente tem noção disso, mas de qualquer maneira, para começar, e isso até é o nosso chavão, que é o investir nas pessoas, para começar, não podemos esquecer que o mais importante será precisamente investir nas pessoas, combate à pobreza, combate à exclusão social, combate à solidão. Temos que estar muito atentos aos mais carenciados, temos que estar atentos às crianças, temos que estar atentos aos idosos. Temos que fazer deste programa um programa que combata nos próximos anos a pobreza que existe, que é uma realidade, que estamos a cair e a bater um pouco no fundo, tendo em conta as circunstâncias atuais. Mas, por outro lado, temos um outro setor que será, e também ligado um ao outro, que será tentar cativar e captar a Lordelo investimento, trazer empresas para a Lordelo. É isso que temos que fazer. Não será fácil.
Não será nada fácil, mas é disso que se fazem os programas e é disso que se fazem as obras, porque se fosse fácil qualquer um poderia aqui estar. Mas a verdade é que temos também, ao fazer essa captação de investimento e ao fazer as parcerias que já temos conversado com as principais instituições do Conselho, por exemplo, a AMIA ou a AEP, como outras nacionais, a AIMP, nós temos que fazer esse tipo de parcerias para começar a trazer para Lordelo novas empresas, novos investimentos. Com isso, obviamente, vamos combater também a pobreza e, obviamente, vamos criar novos postos de trabalho. E é por aí o caminho. Se, por um lado, temos esse eixo, que será o mais importante, as pessoas. Por outro lado, temos as obras, porque Lordelo, como todos devem saber, e os ouvintes sabem com certeza, é a maior freguesia do Val de Sousa e da Nude 3 de Tâmega. Portanto, estamos a falar da cidade de Lordelo, que não é uma aldeiazinha de Valescada, é uma grande cidade, requer uma disponibilidade absoluta e requer um programa também ele ambicioso ao nível da cidade que temos. Portanto, os grandes investimentos que temos, também eles estão pensados. Estão pensados porque, não sei se têm conhecimento disso, mas posso informar que, entretanto, acaba o quadro de referência Estratégia Nacional, agora em 2013. Entretanto, a partir de 2014, entrará em cena um novo quadro. E é com base nisso que os investimentos dos próximos anos vão ser feitos. Ou seja, tudo o que temos aqui de obras de maior monta vão funcionar em função disso mesmo. É candidaturas, temos que nos candidatar aos programas e tentar estar sempre atentos e a trabalhar nisso. A equipa foi escolhida em função disso, o programa é escolhido em função disso, e isto sim é o trabalho que temos feito ao longo dos anos e é isto que queremos para Lordelo. Miguel. Ora bem, é evidente que... Pergunta sobre a contenção de custos. É evidente que estamos numa situação difícil, também é evidente que nós estamos nessa situação porque houve partidos que nos governaram, que levaram a ela, partidos que tiveram uma opção ideológica que foi, de alguma forma, beneficiar alguns em prejuízo de muitos, e hoje nós estamos a falar, de facto, em freguesias que precisam e muito de dinheiro, precisam muito de verbas para levar avante alguns dos seus projetos, mas os mesmos que dizem isso são os mesmos que defenderam os partidos que estiveram muitas das vezes no lado errado da história, não com os trabalhadores e com o povo, mas com meia dúzia de grupos financeiros. Posto isto, também é preciso dizer que, apesar da contenção, é preciso criatividade e é preciso ser capaz de enfrentar os problemas. E nós temos também, às vezes somos criticados, os portugueses, por não aproveitar, digamos, as candidaturas que existem e as verbas que existem a nível europeu. Há bocado estava a ouvir o Manuel Luís sobre a questão do Banco da Terra, que em si mesmo é uma iniciativa, digamos, louvável. Também é preciso dizer que as pessoas, por si próprias, já formam redes informais de entreajuda e já trocam sementes enfim, e terras, etc. Nós temos nós, apesar de sermos uma cidade, e todas as cidades, as boas cidades também devem ter uma componente agrícola. Hoje em dia já se percebeu que uma cidade não é só baseada na sua indústria, também pode ser baseada nos três setores económicos, não é? No terciário, no serviço, mas também no primário, na agricultura. Portanto, é preciso aproveitar, porque às vezes nós não aproveitamos as verbas que existem, nomeadamente dos quadros da estratégia que vem da Europa. E depois também é preciso, digamos, ter algum realismo, porque nós, na elaboração do nosso programa, não pedimos coisas mirabolantes, não pedimos aeroportos, não pedimos coisas desse género, pedimos algumas coisas, não somos nós que pedimos, são os lordenses que exigem já há muito tempo e que, aliás, esta gestão do PSD já se comprometeu a fazer, prometeu, algumas cumpriu em parte, outras não cumpriu de forma nenhuma, e porque considero que alguns equipamentos que estamos a falar, por exemplo, a tal beneficiação e o projeto para todos os alcafurados, uma coisa que se prometeu há algum tempo, que é o Centro de Ciência Viva, e outros equipamentos, todos eles, nós não estamos a ver só numa situação de gastar dinheiro nós estamos a olhar para esses equipamentos como um investimento, porque de facto eu considero que se nós investirmos nesses equipamentos, isto também é capaz de atrair visitantes e atrair turismo, e quando falamos em turismo, ou quando falamos até em turismo cultural, falamos, por exemplo, a potenciar ainda mais o Lordelo na rota de Românico, não é? Nós temos pelo menos 2 equipamentos, a Ponte Românica de Penhas Altas e a Torres Alcofrados, que são monumentos que são integrados na rota de Românico, e que é preciso potenciar e é preciso dar a conhecer,
Eu acho que às vezes nós temos as coisas, mas é preciso pegar nelas e fazer com que elas sejam úteis para todos. Depois nós temos uma série de medidas que são, quer dizer, que são medidas que são sobretudo de luta política, não é? Porque quando nós defendemos, por exemplo, que o horário de atendimento da Junta deve ser alargado, o seu Presidente, ou deve ser em horas que as pessoas possam, digamos, estar lá, possam visitar a Junta e possam dar a conhecer as suas reivindicações, e não me parece que isso seja provavelmente um custo. Quer dizer, é uma questão também de disponibilidade das próprias pessoas que, digamos, encabeçam ou querem ser Presidente ou querem pertencer a um novo Executivo. Portanto, há coisas que se podem fazer sem grandes custos. E depois há lutas políticas que nós temos que fazer. Porque, por exemplo, quando vejo muita gente de Lordelo que ainda recebe subsídios de desemprego, que isto é outra história, porque cada vez há menos gente, fruto também das medidas que estão ligadas ao subsídio de desemprego, há menos gente a receber, mas há alguma gente que tem que deslocar-se a Rebordosa para, digamos, conseguir fazer as suas apresentações quinzenais. Eu sei também que não é possível ter um serviço, se calhar, em cada junta, mas é preciso lutar por isso, porque isto também traduz-se em imenso transtorno para os lordelenses. Por exemplo, porque não lutar também por uma delegação, ou que a junta tenha determinado serviço ligado ao centro de emprego, ou até ligado às finanças, nomeadamente utilizando, digamos assim, o serviço online das instituições, né? Apoio online, por exemplo, hoje posso fazer muita coisa, enfim, no âmbito das finanças e da segurança social por essa via, e era preciso dotar a junta de um serviço que, digamos, aproximasse as pessoas dessas necessidades, e portanto não parece que isso seja tão custoso. É evidente que eu não vou falar aqui das 50 medidas que nós apresentamos, porque cada uma delas obviamente podia originar uma discussão, mas parece-me que o nosso programa é um misto de alguma forma de perceber que estamos num momento de contenção enfim, financeira, mas ao mesmo tempo também alguma criatividade e algum engenho para fazer face aos problemas que todos nós temos. José Mota, pelo MIL, a contenção de custos foi tida em conta na elaboração do programa eleitoral do Movimento Independente por Lordelo? Não podia ser de outra maneira. Todos nós sabemos das condições económicas e sociais que são vividas e financeiras no país, principalmente. Na nossa comunidade, na nossa terra, isso não foge à regra e, de facto, nos últimos anos tem havido um êxodo muito grande de população que tem emigrado e tem feito sentir que, de facto, as coisas estão muito difíceis. Então, conscientes dos graves problemas sociais que existem, e este é um aspecto primordial que tem de ser imediatamente combatido, não podemos estar à espera que se instalem empresas, que elas não se instalam de um dia para o outro, de uma semana para a outra. Teremos que avançar no combate a estes graves problemas sociais que existem em Lordelo. Portanto, fruto do elevado número de desempregados e com o crescente envelhecimento da população, procuraremos desenvolver ações continuadas de solidariedade, recorrendo à boa vontade, ao voluntariado e aos excedentes de produção que não são absorvidos pelo mercado. Acho que já é uma medida concreta e capaz de avançar sem grandes custos, sem grande preocupação em termos financeiros. Em parceria com as instituições existentes e aproveitando as instalações escolares que estejam disponíveis, investiremos na criação de apoio às famílias e pessoas mais carenciadas. Neste aspecto, constituiremos bancos de livros escolares e material escolar de forma a proporcionar às crianças a possibilidade de frequentarem o ensino obrigatório que, como sabemos, vai até ao 12º ano. É uma medida simples, basta sensibilizar a população para aderir e apostar nesta área. Bancos de vestuário provenientes de doação de peças de roupa que as famílias já não necessitem ou donativos de comerciantes. Eu constato que em cada términos de anos escolares juntam-se montes de roupa que são esquecidos nas escolas. Não sei qual é o aproveitamento que é dado, mas no final do ano, em cada ano letivo, no seu fim, existem montes de roupas que ninguém reivindica, que são lá puramente esquecidos. Então, por que não recolher esse vestuário em muito bom estado, roupas de grande qualidade, muitas vezes, que eu tenho observado, e canalizá-los para um banco de vestuário que esteja disponível numa destas instalações, na própria Junta de Freguesia, que tem espaço para isso, e quem necessitar desse vestuário ir lá procurar alguma coisa que lhe sirva.
banco alimentar de produtos oferecidos pela comunidade e artigos disponibilizados por mercearias, mercados ou supermercados, cujo prazo de validade muitas vezes está próximo de expirar. Serviço de cantina, com recolha diária das sobras provenientes das cantinas de escolas e restaurantes aderentes, para apoio de situações de extrema necessidade, em ligação com as instituições vocacionadas para esta área de apoio social, como é o caso da ADIL ou como é o caso do Centro Socioeducativo de Parteira. Através da elaboração de protocolos com os comerciantes ou empresas localizadas em Lordelo e os serviços e equipamentos públicos da nossa terra, por forma a fomentar o consumo local e em substituição do cartão jovem e do extinto cartão do eleitor, criaremos algumas modalidades de cartões no apoio aos jovens, no apoio aos idosos, no apoio aos cidadãos. Também aproveitando a dinâmica das nossas associações, aproveitando a dinâmica das nossas associações de jovens, potenciaremos um projeto de apoio ao cidadão. O que é que seria este projeto? Em que é que consistiria? Jovens com formação superior, muitos deles ainda sem emprego, poderiam estar ali presentes durante um dia por semana, segundo a sua especialidade, a fornecer aos cidadãos aconselhamento jurídico, aconselhamento de enfermagem, muitas áreas que é possível fazer avançar com esta atitude. Para além de estarmos a proporcionar um serviço útil aos cidadãos, estamos a fazer com que esses jovens se sintam integrados e desenvolvam aquilo para que realmente foram vocacionados, estudaram e podem desenvolver. E muitos outros aspectos que infelizmente não posso aqui enumerar. Também nós gostaríamos de ter tempo para apresentar todos os programas, não é possível. Apelando ao poder de síntese dos candidatos, porque o tempo começa a andar, alguém quer responder a alguém em particular sobre esse tema da condução de cursos, apelando por favor ao poder de síntese para que possamos todos falar. Queria só esclarecer aqui duas situações em relação ao que o colega Miguel falou. Uma delas tem a ver com a fábrica do design, indústria de paredes, que caiu a candidatura e que já estava em marcha, por acaso, mas que caiu a candidatura por uma razão muito simples, porque caíram todas estas candidaturas em Portugal. Estamos a falar, por exemplo, do aeroporto, estamos a falar do TGV e esta foi mais uma que caiu, infelizmente. Não está esquecida, aproveitaremos, na primeira oportunidade, aproveitaremos porque acho que é uma infraestrutura necessária e muito importante para o Lordelo e vamos tê-la com certeza absoluta, vamos trabalhar nesse sentido. E uma outra coisa que o Miguel falou em relação à Torre dos Alcoforados, o processo arrasta-se porque, infelizmente, mas é uma realidade, é a lei que permite, o processo de expropriação, erro de outros anos, o processo de expropriação fez com que toda esta situação se arrastasse ao longo dos anos com recursos e mais recursos pelos tribunais. Felizmente está resolvido, felizmente a situação está em andamento e felizmente, brevemente, teremos em marcha o processo de reabilitação da Torre dos Alcoforados e toda a zona envolvente. Miguel Correia, da CDU. Eu assinalo, de facto, dizer que eu gosto sempre de saber abordar, não é? Afinal, a fábrica de design já não vai avançar, infelizmente não é o primeiro projeto que acontece, não? Há uma série de projetos que foram, ao longo deste mandato e mesmo os anteriores, pela gestão do PSD, Câmara e Junta, foram adiantados e que não foram realizados, não é? Portanto, eu não vou falar na história do mastro com a bandeira portuguesa, isto também já acho que já se ridicularizou o suficiente em relação a esse assunto, mas há uma série de coisas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de algo que nós há muito tempo, a CDU, que era o Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira Mobiliária, que desapareceu verdadeiramente de Lordelo, que era um centro tecnológico muito interessante, que certificava a segurança dos móveis e tinha de facto conhecimento e práticas tecnológicas de ponta, e que desapareceu. Na altura a CDU foi a única força que visitou a convite dos trabalhadores essa instituição, que acabou por desaparecer. Depois ouvimos falar de uma série de coisas relacionadas com a indústria imobiliária, o cluster, depois houve a história das feiras, uma feira face em passo, outra feira face no pavilhão de rotas dos móveis. Evidente que isto é uma discussão que não temos tempo para ela, mas verdadeiramente mostra que, por exemplo, na indústria imobiliária, todos nós temos muito bem, temos todos de pensar muito bem o que é que nós queremos.
porque a sensação que dá ao longo desses anos é que aparecem uma série de projetos que são muitas vezes esparsos e esporádicos e desligados entre si, que de facto não nos levam a lado nenhum. É evidente que a indústria imobiliária tem a ver com outras dimensões, e mais uma vez com a dimensão nacional e com a contenção, tem a ver com a própria reorganização associativa, que de facto é algo que já está-se a debater, mas o que se nota é que há coisas que se diz que se vai fazer e depois afinal não se faz. Bom, o tempo é curto e há temas que os lordelenses estão à espera que sejam respondidos e esclarecidos pelos nossos candidatos. O próximo tema tem sido um tema polémico, a questão da poluição do Rio Ferreira. Já tem feito correr muita tinta, nomeadamente pelas descargas da ETAR de Arraigada. Eu gostaria de saber de cada um dos 4 candidatos que soluções preconizam para resolver de vez este problema. Começando então pela ordem que está estipulada desde o início, pelo Sr. Manuel Luís Bessa. E eu pedir aos candidatos, por favor, dentro de uma segunda de síntese para que todos possamos falar e no fim cada um possa fazer as suas alegações finais de forma que entender. A poluição do Rio Ferreira dá-se através, a gente sabe qual é o foco da poluição, que é a ETAR de Passos Ferreira. E só se pode resolver o problema da poluição resolvendo o problema da ETAR. E o problema da ETAR tem que ser resolvido forçosamente pelas entidades de Passos Ferreira. A empresa que explora as águas de saneamento do Concelho de Passos Ferreira, o objetivo dele é ganhar dinheiro, não é fazer investimento. Mas temos que forçar essa empresa a cumprir com as suas obrigações e resolver o problema de uma vez por todas. Mas de que forma? A forma, pelo menos, ter a iniciativa de ampliar, porque o problema da poluição tem a ver com o aumento do caudal de águas residuais que são transportadas para a ETAR e que ela, neste pico de verão, não tem capacidade para as tratar. E depois é o caso de sermos nós, e que eu quero dizer que fui um dos que exigi que a ETAR de Passos Ferreira descarregasse os seus excedentes para além da levada do Souto, em Lordelo, que era onde nós construímos as captações de água para abastecimento de água em Lordelo. Captações porque o saneamento e a água foram feitas na junta em que eu era presidente. E pertencia também ao Serviço Municipalizado de Águas e Eletricidade de Paredes, e quando nos queriam convencer de que a água que saísse da ETAR, que se podia beber, eu dizia que mesmo assim podia haver uma avaria e contaminar as nossas captações. E fomos nós que exigimos a descarga ajusante das captações, que é onde elas estão neste momento. Nesta altura isto não se dá porque as captações estão desativadas, porque somos abastecidos pelas águas de Tâmega e Sousa. Mas de qualquer maneira não nos interessa empurrar o problema com a barriga, pondo-as a descarregar mais abaixo ou mais acima. O problema tem de ser resolvido ou na ETAR de Arraigada, ou que as entidades façam um contrato com Valongo, concretamente em São Martim de Campo, por onde vão as águas residuais de Lordelo, e que façam um convênio com eles e que as juntem às nossas e que as façam despejar em São Martim de Campo. Para mim, se isto fosse possível, era a solução mais rápida para se fazer. Mas isto é uma conversa que tem de existir entre as entidades de Lordelo e as entidades de Passos Ferreira, porque este problema não pode continuar e tem que ter uma solução a muito curto prazo. Não serve. O PSD. Bom, o Sr. Manuel Luís falou aqui numa coisa que está muito certa. Sem dúvida nenhuma que há um responsável no meio disto tudo. E esse responsável é a Câmara Municipal de Passos Ferreira. E para começar, a Câmara Municipal de Passos Ferreira tem que ser responsabilizada por esse problema. Já algumas queixas foram feitas para o Ministério Público. Irão todas as necessárias no sentido de continuar a procurar aqui alguma justiça, porque o que está a ser feito aqui em Passos de Ferreira, e ainda bem que até estamos mesmo aqui em Passos de Ferreira, o que está a ser feito aqui em Passos de Ferreira é uma vergonha. É uma vergonha e uma falta de respeito pelos lordelenses. Pronto. Isso para começar. Isto tem também alguma conivência, o Sr. Manuel Luís também acabou de admitir isso mesmo, uma conivência do Executivo, à época, liderado pelo Sr. Manuel Luís. Porque não podia permitir, da mesma maneira que exigiu
que viesse para baixo da captação tinha que exigir, e não, para já não tinha que deixar fazer a aberração que foi feita dentro do leito do rio, que é a conhecida anaconda, que é uma aberração de todo tamanho. Em segundo lugar, ao exigir que viesse para baixo das captações, da mesma forma tinha que exigir que viesse para baixo do Lordelo, pelo menos. Depois nas outras terras, outros executivos haviam de se manifestar. Mas aquilo que foi feito foi mau a todos os níveis, com os responsáveis que já mencionámos. Uma outra coisa que estão aqui a falar em termos de polémica, de facto aquilo não é bonito e não é bom e está para ser resolvido, mas de polémica não tem nada, porque isso está para ser resolvido. O atual executivo da Junta de Freguesia... Polémica no sentido em que já fez correr muita tinta, é isso? Muita tinta já. E ainda bem, Sérgio, que falas nisso, porque... Nesse caso não tem água. Ainda bem que falas nisso, porque se há alguém que fez pelo Rio, e eu aqui também tenho que dar aqui a mão ao Miguel, porque também foi quem fez, aliás ele criou uma associação ambiental e trabalhou nesse sentido, e bem, tem que se lhe dar os parabéns. Mas, além do Miguel, se há alguém que fez muito pelo Rio Ferreira, pela despoluição, e pela limpeza e por resolver aquele problema, esse alguém foi Joaquim Mota. E toda a gente se lembra das atitudes que ele já teve, inclusive uma delas em que eu participei, e acho que todos os lordelenses deviam ter participado, foi a descarga simbólica, obviamente, do peixe em frente à Câmara, e digo simbólica porque o que trouxemos não foi 1% do que lá estava de peixe morto. Portanto, o que o Joaquim Mota fez até à data acho que é significativo e sintomático do que este Executivo fez ao longo dos anos. Várias vezes chamámos a televisão, eu quando digo chamámos, digo o Executivo da Junta, embora não faça parte, mas faz parte da Assembleia de Freguesia. Mas várias vezes foi chamada à televisão para vir ao local, várias vezes foi chamada à Polícia do Ambiente para fazer e retirar amostras para análise, e nunca nada foi feito, e toda a vida, desde que existe este problema, saíram impunes os culpados. Isto é inadmissível. Portanto, e agora passando à resolução do problema, a obra está adjudicada. São os irmãos Moreira, se quiserem saber, está adjudicada, eles vão avançar, e a única razão por que ainda não avançaram tem a ver apenas com licenças, mais nada. Portanto, ela até pode avançar este mandato, o que quer dizer que qualquer um que venha para aqui reivindicar uma obra deles já vai tarde. Eu próprio coloquei no manifesto, precisamente para, depois das eleições, concluir, espero, que eu faço todo o gosto que ela comece já amanhã, se for possível. O problema está resolvido ao nível da Junta de Freguesia, está adjudicado e está tudo alinhavado para avançar, preso apenas por detalhes, como disse, das licenças do Ministério do Ambiente. Quero dizer que o que vai ser feito não é resolver na totalidade, mas será, pelo menos na zona do Parque de Lazer do Rio Ferreira, será dar continuidade do trabalho da dita anaconda, mas obviamente integrada nas margens do rio, que é para empurrar a poluição para baixo. E claro que não é a solução total, mas para isso também devo dizer que a Câmara está empenhada, e há uma corrente que se chama a Corrente do Rio Ferreira, que estão empenhados em resolver esse problema na totalidade. Portanto, é isso que vamos fazer. Vamos avançar com a resolução do problema e vamos também, e isto é uma garantia, porque eu acho que devemos isto aos lordelenses, responsabilizar os culpados. Miguel Eu continuo a apelar ao plano de síntese para que o debate haja tempo para as avaliações finais, que são fundamentais para as 4 candidaturas. Muito bem, esse é um tema que é particularmente caro. O Nuno Serra do PSD focou aí bem que foi de facto um dos rostos na luta pela despoluição do rio. Lembro de facto quando nós começámos a limpar as margens da Levada Solto, que hoje é simplesmente um dos melhores sítios no Algrelo a nível paisagístico, etc. E que traz, digamos, muita gente, muitos visitantes, nomeadamente no verão. Eu também me lembro de um episódio absolutamente lamentável de quando eu, enquanto dirigente associativo, ter ido pedir ajuda ao Joaquim Mota, o atual Presidente da Junta, e ele ter-se negado na primeira grande ação de limpeza, que foram quase 80 pessoas, foi absolutamente inédito. E só tinha pena que ele, na altura, por interesse
político-partidários, pela simples razão de que eu era dirigente e não era do seu partido, era dirigente associativo, mas não era do seu partido, se negou a fazer isso. Mas também só tenho que dizer que as coisas mudaram, não é? De facto, a gestão PSD percebeu que o problema do Rio é um problema importantíssimo. Eu considero que é o principal problema neste momento, tirando a questão do emprego, que é outra área, e do trabalho, é de facto o principal problema que nós temos para resolver. É de facto lamentável e é uma vergonha aquilo que a Câmara Municipal de Passos tem feito. Eu lembro-me de também há cerca de 2 anos ter confrontado o próprio Pedro Pinto aqui na Assembleia Municipal de Passos de Ferreira e de facto eu tive que trazer, não trouxe peixe, mas mereciam de facto todos os peixes. Os tais peixes que hoje também estão mortos das margens do rio, porque hoje, ontem e nesses dias mais quentes onde o caudal é mais baixo, de facto não há oxigênio suficiente para os peixes viverem fruto das descargas químicas da ETAR, é de facto vergonhoso. Eu acho que isso, a todos nós, independentemente agora do passado, é aquilo que deve nos unir, é defender o rio, defender a sua exposição, que passa obviamente por uma ETAR que funcione, porque eu ainda há pouco passei perto da ETAR e a ETAR continua de facto a lançar sem qualquer tratamento, os dejetos para o rio, e isto é uma vergonha. É evidente que eu também, eu sei que pronto, o Sr. Manuel já explicou a razão, não vamos agora também voltar a passar novamente, mas de facto não é só poluição química, ter canos, ter emissários, que nós chamamos, no meio do rio, que fez com que na altura quando se colocou destruiu-se rochas do próprio rio, de facto é uma vergonha, é algo que de facto incomoda até a própria vista. E portanto é evidente que a única solução é que a ETAR da Regada funcione, que os criminosos sejam levados à barra dos tribunais, porque há criminosos. E digo também que eu tive muitas vezes com a GNR, o CEP, no serviço, digamos, das florestas e o serviço ambiental da GNR, e sei que os serviços públicos também não funcionam. Temos que falar assim, é que às vezes as coisas não funcionam, não é só a nível local, mesmo a nível dos órgãos nacionais. E, portanto, eu considero que esta é a principal batalha que todos temos que ter. Temos que responsabilizar os criminosos, temos que ter uma nova ETAR em Arraigada ou noutro sítio, isso depois é uma questão de ver que realmente funcione. E hoje há tecnologia, e basta ver os exemplos, enfim, da Europa, não é preciso, se calhar não é preciso da Europa do Norte, pode ser até mais próximo, em que de facto há tecnologia que faz com que as descargas não sejam poluentes. É preciso tirar a tal anaconda, portanto, o tal emissário do rio, é preciso enterrá-lo e é preciso fazer com que as pessoas possam visitar o rio de cima até baixo, ou seja, estou a falar da zona da Levada de Alfés, mais na ponta a norte do rio, até quase à fronteira com Sobrado, até a Poço Negro, porque de facto eu ainda sou do tempo, não é? Que eu ainda sempre vivi perto do rio e portanto e sei o que se passou sempre. Eu acho que o rio até pode ser uma potencialidade económica, cá está. São aquelas coisas que se nós investirmos, provavelmente isso vai trazer retorno até do ponto de vista económico. Bem dito. José Mota, sobre o Rio Ferreira e a poluição do mesmo. Volto a apelar ao poder de síntese, para não ficar repetitivo. Sobre o tema da poluição no Rio Ferreira, eu posso dizer que preocupa todos os lordelenses, desde o mais novo ao mais idoso. Ninguém está ausente desta preocupação e eu também me tenho manifestado preocupado ao longo deste mandato sobre essa situação. É claro que, já foi aqui dito, que o problema só terá a sua resolução definitiva se for adotada uma decisão adequada na origem, ou seja, na ETAR do Rio Ferreira. De facto é inadmissível que a Câmara de Passos de Ferreira tenha fechado os olhos ao longo de tantos anos a esta situação e eu só tenho pena que o Rio não corra para montante, porque se a situação se invertesse, com certeza que a Câmara de Passos de Ferreira já tinha resolvido o problema. São os principais responsáveis, infelizmente temos que dizer as coisas por nomes, são os principais criminosos desta situação e é inadmissível aquilo que tem acontecido ao longo destas dezenas de anos. Contudo, também há bocadinho estávamos a falar do contexto económico e financeiro do país e não podemos exigir, ou pelo menos exigir podemos, mas estamos conscientes de que a breve prazo uma decisão desta envergadura não vai ser possível concretizar com a celeridade que todos desejamos. No entanto, eu durante este mandato, como ainda sou vogal da Junta de Freguesia, apontei uma resolução para esta situação.
Infelizmente, durante bastante tempo, ninguém me deu ouvidos, mas nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, a situação foi atendida e foram solicitados 2 orçamentos para a concretização da obra. E a ideia passava pelo seguinte: enterrar o tubo, pelo menos até à captação do açude para a barragem, e daí para baixo a situação ia sendo minorada, pelo menos nas descargas constantes que são efetuadas para o rio. E contando que daí para cima, ou seja, de Penhas Altas para cima, até a Levada do Souto, o problema deixava de existir. Felizmente, com muita pressão, digo com muita pressão, porque eu já falava muitas vezes no assunto nas reuniões de junta, e acabei por conseguir que fossem solicitados 2 orçamentos, os quais resultaram na possibilidade de se fazer a obra. A Junta de Freguesia aprovou por unanimidade, há uns meses a esta parte, a decisão de efetuar a obra, inclusive apontei como um parceiro possível da resolução desta situação na ajuda financeira a Fundação Alord, e a situação sei que foi acautelada para ser resolvida ainda neste mandato. Ultimamente, o que nos tem sido dito é que as licenças não chegaram para efetuar a obra. Uma coisa é certa, devido que daqui até ao final do mandato isso aconteça, gostaria muito que acontecesse, porque me empenhei muito na resolução desta situação, mas se isso não acontecer, é uma promessa que fazemos. É a única promessa que faço nestas eleições, é de resolver definitivamente, pelo menos no troço do Parque do Rio Ferreira, pelo menos neste troço, resolver definitivamente a situação. O que não é a resolução definitiva, mas continuar a lutar para que essa situação seja definitivamente resolvida na sua origem. Realmente o Lordelo é muito grande e tínhamos debate para mais 2 ou 3 horas, mas o tempo urge, e passamos agora às alegações finais de cada candidatura. Em sorteio previamente feito, começamos pelo candidato do Partido Socialista, Manuel Luís. 2 minutos. Vi que em 2 minutos sintetizassem, que tentassem convencer o eleitorado a votar em vocês, mas que fossem realmente sintéticos, porque já ultrapassamos muito o nosso tempo, e 2 minutos, tentem nesse tempo responder. O eleitorado do Lordelo conhece-me e sabe da obra que fiz quando fui Presidente da Junta. E desde o Centro de Formação Profissional em que me empenhei e que se concretizou. A passagem da Torres ao Ferrados é um monumento de interesse municipal feito há 24 anos, que infelizmente, depois de ser aprovado e depois da Câmara ser informada da área de proteção a esse edifício, a Câmara Municipal de Paredes nunca quis saber de tratar desse assunto. Felizmente estão agora em vias de o fazer, bem-ajam. Eu queria dizer que os nossos projetos que apresentamos para Lordelo são projetos para a Junta da Freguesia, feitos pela Junta de Freguesia. Estou convencido que todos os projetos que sejam feitos pela Câmara ou apresentados pela Câmara Municipal de Paredes serão para qualquer junta que seja eleita. Eu não acredito que os projetos sejam para uma junta do PSD e não sejam para uma junta de qualquer outro partido. Os projetos da Câmara Municipal terão de ser para Lordelo, seja qual for a junta que a governe. E é essa a nossa esperança, e a esperança de que aquilo que a Junta do Partido Socialista fez há 24 anos e que está na memória ainda da maior parte dos lordelenses, que essas obras feitas no campo das acessibilidades, no campo do ensino, no campo do abastecimento de água e saneamento, quando me acusam de que eu só fiz fontanários, esqueceram-se de que foi no meu mandato que se fez a água, se implantou a água e o saneamento em Lordelo, que se esburacou as ruas todas para esse efeito. Por isso, eu estou convencido que os lordelenses que me conhecem, que acreditam em mim e que vão votar no Partido Socialista.
Pela ordem que foi estipulada, Miguel Correia, da CDU, alegações finais. Bem, eu vou ser muito direto aos lordelenses. Assim, eu estarei disponível para ser aquilo que os lordelenses quiserem. Eu não tenho qualquer tipo de problema em ser presidente da Junta de Freguesia de Lordelo. Considero que sou uma pessoa capaz, considero que tenho alguma experiência política em várias áreas que podem ser fundamental. Considero também, já agora como o Manuel Luís diz, que não é o facto de ser uma Junta CDU e eventualmente uma gestão camarária de outra cor que faz com que haja prejuízo. Aliás, eu podia dar exemplos concretos de Junta CDU e com câmaras de partidos diferentes que dão-se perfeitamente bem. O caso Parada Today, que não houve qualquer problema a esse nível. Portanto, esse discurso que às vezes tem que estar a mesma cor nos dois órgãos, não colhe. Depois, dizer que há uma série de projetos que alguns já foram falados, alguns também fazem parte dos programas eleitorais dos partidos, que têm que ser feitos, quer dizer, é todos alcofrados, é a questão da disposição do rio, da resolução definitiva do rio, enfim, é o Cruzeiro de Meda, que deve também ser alvo de beneficiação, é o Museu de Mobiliário, que eu considero que devia existir um museu mobiliário condigno em Lordelo, é na área do desporto e sobretudo uma questão que nós às vezes esquecemos, é que nós hoje temos alguma dificuldade em saber qual é o centro de Lordelo. Sabemos que o centro é mais ou menos aquele eixo entre o mercado e a Quinta da Batalha, que já é um centro assim um pouco, digamos, disperso, mas eu creio que Lordelo, pela sua dimensão e pelas suas necessidades, tem que ter, digamos, outras valências e até do ponto de vista, digamos, arquitetónico, praças, enfim, espaços noutros locais. E, portanto, por isso é que uma das nossas propostas é, em lugares mais periféricos, da freguesia, ter caixa multibanco, ter estabelecimentos comerciais, ter pequenas praças, etc. E ter até circuitos de manutenção física, por exemplo, não se concentrar em todos no mesmo sítio, para que todos os lordelenses sintam que são de Lordelo. Obrigado. Alegações finais, Nuno Serra, pelo PSD. Pronto, o que nós, a equipa PSD, pretende para Lordelo, e ainda bem que todos concordam que a Câmara de Paredes irá trabalhar em conjunto com qualquer um, aqui então fica já o pedido para apoiarem o Celso Ferreira, que é de Lordelo, apoiarem o Filipe Carneiro, que ficou preso por poucos votos nas últimas eleições e que desta vez queremos que ele seja eleito para a Câmara Municipal de Paredes, e ainda apoiar Joaquim Mota na Assembleia Municipal, porque muito ele ainda tem para nos dar para Lordelo. Por isso, fica também aqui o apelo aos outros candidatos para ajudar Lordelo, apoiem quem está empenhado em resolver também os problemas de Lordelo e também sente Lordelo como sendo lordelense. Uma outra coisa que gostaria de vos deixar a ideia do nosso programa, que falámos aqui de algumas coisas, mas há algumas outras situações que eu gostaria de vos deixar rapidamente, que tem a ver com a aposta no turismo, porque Lordelo não é só a indústria de mobiliário e não tem que ser só a indústria de mobiliário, por isso vamos fazer uma aposta no turismo. E é por isso que vamos fazer, e vamos tentar fazer a mais curto prazo, a construção de um complexo de piscinas descobertas, precisamente para assegurar os lordelenses e Lordelo em época balnear e os de fora, também para que possam se dirigir a Lordelo e terem melhores condições, além da resolução do problema do Parque do Rio. Dizer também que, em termos de desporto, vamos apoiar outras modalidades desportivas, que não seja só o futebol, que infelizmente Lordelo está a necessitar de outras modalidades desportivas, e nós agora temos, e porque temos esta gestão PSD, temos também outras condições, vão ser agora, estão em fase de finalização os balneários do Aliados de Lordelo, e vamos fazer também, com toda a certeza, o novo sintético do Aliados de Lordelo. Por isso, isto são propostas ambiciosas, vamos apostar nisso, vamos trabalhar, são ambiciosos, mas são realistas. Temos que fazer, os lordelenses precisam disto, os lordelenses merecem isto. Lordelo é uma cidade com pinta, como eu tenho dito, e não me canso de o dizer, é mesmo uma cidade com pinta. Lordelo é uma cidade onde temos que acreditar, vamos acreditar em Lordelo, vamos investir nas pessoas, e apoiem este grupo do PSD, porque este grupo do PSD ainda tem muito para dar a Lordelo. José Mota, candidato do Movimento Independente por Lordelo. Bom, como disse no início, trabalho por Lordelo já há muitos anos. São cerca de 37 anos, desde os 15 anos que tenho estado inserido em muitas atividades, muitas áreas da vida social de Lordelo, e penso que para muita gente que me conhece
sabem perfeitamente que quando me ocupo de uma situação é para abraçar com toda a força, com todo o entusiasmo. Então, devido a esse interesse, a essa vontade, encarei este projeto de fazer avançar um grupo de pessoas com vontade, com determinação, um grupo empenhado para tomar os destinos de Lordelo na sua mão. Tudo aquilo que desenvolvi ao longo dos 30 e tal anos de atividade social em Lordelo diz claramente que o interesse manifestado ainda mais notório se fará sentir se o nosso grupo, se a nossa equipa for vencedora das eleições autárquicas, como aliás desejo e espero. Portanto, peço aos lordelenses que analisem, que vejam as equipas, que ponderem, que votem em consciência, que analisem todo o trabalho realizado a nível social, a nível interventivo, pelos diversos candidatos e depois que votem em consciência, de acordo com aquilo que a sua própria consciência lhes diz. Contudo, também devo acrescentar que Lordelo é uma terra muito exigente, as pessoas são de facto exigentes, e ainda bem que assim é, porque ao serem exigentes estão a fazer com que os seus dirigentes deem o máximo para que as coisas avancem. Há muitas coisas, é impossível mencioná-las neste curto período da intervenção, mas só peço aos lordelenses que estejam atentos, que analisem e que ponderem e que votem em consciência. Bom, está terminado o debate de Lordelo. Resta-me agradecer mais uma vez aos 4 candidatos, dizer-lhes que este debate correu com enorme elevação, que toda a gente, com a única limitação que foi o tempo, pôde livremente expor as suas ideias. Agora que compete aos lordelenses decidir, como é óbvio. Rui, o ciclo de debates continua. Sim, o ciclo, caros ouvintes, vocês podem ouvir o debate em repetição amanhã pelas 11 horas, no horário habitual do Tiki-Taka, às 11 horas. Quero dizer que o ciclo de debates continua na próxima segunda-feira, pelas 21 horas, com as freguesias do Conselho de Passo Ferreira, Frazão e Arraigada. A mim, em nome da Rádio Clube e meu pessoal, resta Nuno Serra, Manuel Luís, José Mota e Miguel Correia. Foi um prazer muito grande ter-vos cá a discutir a nossa cidade, a cidade de Lordelo. E viva Lordelo! Viva Lordelo.